Olá, bem-vindo ao programa Momento da Graça, que é produzido pela Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Eu sou o pastor Miguel, um dos pastores da igreja, e a gente está muito feliz tendo você junto com a gente. Esses programas estão indo para o Facebook da igreja, também eu sempre publico também, mas também nós temos o nosso canal YouTube e nós não temos falado sobre isso ultimamente, mas de repente você dá o seu like, se inscreva no canal para poder acompanhar. Nós estamos lançando a cada quarta-feira uma lição de uma série que a gente começou no início do ano na igreja, que é Personagens da Bíblia. E na semana passada nós tivemos o exame da vida de Josué. E hoje nós vamos atrelar, ligar, assim numa sequência bem natural, nós vamos falar de um companheiro de Josué, de longa data. Nós vamos falar sobre Caleb. E eu gostaria de começar dizendo uma coisa que é uma preferência pessoal minha. Todos nós, eu acho que temos pessoas na Bíblia que nós admiramos assim de uma maneira maior. E então, no Antigo Testamento, os meus dois grandes heróis são justamente Caleb e Eliseu. E aí você poderia dizer, mas pastor, por que não antecessor Josué ou então Moisés? Claro que são grandes homens, mas eu tenho uma admiração, eu me identifico de uma certa forma, sempre me identifiquei, mesmo quando era novo, e você vai saber o porquê disso depois, mas sempre me identifiquei com o jeito de ser de Caleb. A mesma coisa eu poderia, alguém poderia dizer, mas por que não? Por que não Elias? Por que Eliseu? Mas se você olhar, você vai descobrir que Eliseu fez muito mais do que Elias, apesar de Elias ter ficado com a fama. E foi Elias que formou Eliseu. Mas então, são duas pessoas que eu tenho uma grande admiração do Antigo Testamento. Então hoje nós vamos estar falando sobre esse meu herói, Caleb. Aliás, eu tenho até um neto por nome Caleb, e eu espero que ele e você também seja como o Caleb da Bíblia. Então vamos lá, vamos primeiramente ambientar o assunto para, se você não vem acompanhando ou não conhece a história, poder estar por dentro para não ficar faltando, não ficar lacunas na história e na lição de hoje. Quando o povo de Israel saiu de um cativeiro no Egito, eles tinham passado cerca de 400 anos, o povo de Israel no Egito, e finalmente Deus mandou o libertador Moisés para tirar da escravidão a Faraó e aos egípcios. E daí eles saíram, passaram 40 anos no deserto antes de entrar de volta na terra deles, na terra prometida, na terra de Canaã, que hoje é a Palestina. Então, eles passaram 40 anos no deserto, mas uma boa parte desse tempo eles passaram à toa. Porque com cerca de 2 anos da saída do Egito, já por via de Moisés, através de Moisés, Deus já tinha dado a lei, o tabernáculo, os sacrifícios, o sacerdócio, todas aquelas coisas bacanas que a gente vê nos primeiros 5 livros da Bíblia, no Pentateuco. Então, nesses 2 anos, eles receberam tudo isso e estavam prontos para entrar e conquistar a terra. Eles chegaram numa cidade chamada Cádiz Barneia, ao sul da Palestina, no meio do deserto ainda. E aí, por ordem de Deus e de Moisés, foram escolhidos 12 homens,
um homem de cada tribo de Israel para fazer uma espionagem da terra, para trazer um relatório de como era a terra, que eles passaram muitos anos fora, então eles não sabiam como é que era. E então mandaram os 12 espias, foram lá, olharam tudinho, voltaram, deram o seu relatório. 10 dos 12, assim, desesperaram o povo, porque disseram, olha, tem gigantes na terra, nós somos como formigas à frente desse povo, eles têm cidades fortificadas, nós não temos condição de derrotar esses gigantes. Então, os 10 dos 12 falaram essa mensagem. E o povo ficou desesperado e não quis entrar. Mas 2 foram justamente Josué e Calebe. Esses 2 disseram, não, mas o Senhor Deus é conosco. Ele é maior do que os gigantes. E nós podemos conquistar. Ele vai nos entregar esse povo em nossas mãos. Então nós temos condição de fazer. Mas o povo não quis ouvir e por isso passaram 38 anos vagando no deserto, onde toda aquela geração de adultos, aquela geração todinha morreu no deserto, não entrou na terra prometida. Mas finalmente, no final do ministério de Moisés, depois dos 40 anos vagando pelo deserto, e Moisés já com seus 120 anos, Deus disse, agora é hora de você passar o bastão para Josué, um dos espiões fiéis a mim, que me seguiu, que foi fiel à minha palavra, à minha promessa. Então ele vai ser o líder que vai conquistar a terra. E daí então Moisés fez como Deus mandou, passou a autoridade, o poder, a liderança para Josué, e Josué introduziu o povo e conquistaram toda a Palestina. Mas nosso personagem de hoje, Calebe, também teve um papel muito importante na conquista da Palestina. E então, hoje, excepcionalmente, eu tenho um trecho maior da palavra de Deus para compartilhar com você. Então, aproveite o momento, pegue a sua Bíblia, porque eu quero que você acompanhe. Você vai abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 14, e nós vamos ler os versos 6 a 12. Então, diz assim a palavra de Deus. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será a tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, assim para sair a ele, como para voltar.
Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Isto é Josué, capítulo 14, versos 6 a 12. Então vamos ver como era Caleb. E eu quero que você, examinando junto com a gente a vida de Caleb, eu quero que você tenha a mesma atitude, a mesma fidelidade, o mesmo caráter de Caleb. Então vamos examinar aqui dentro do texto algumas coisas que revelam como era a mente e o coração de Caleb. Primeiramente, ele foi fiel quando ele foi espiar a terra. Ele olhou com olhos bem objetivos, bem abertos. Ele olhou e disse, realmente, aqui tem gigantes, os Enaquins, filhos de Arba. Enaquins eram homens muito grandes, muito fortes. Então ele disse, realmente, aqui tem gigantes nessa terra. As cidades daqui são grandes, são bem fortificadas, têm muros bem edificados. Então, é realidade. Aqui tem uma coisa bem estabelecida que vai ser necessário determinação para poder desarraigar essas forças que já estão na terra. Mas, pelo outro lado, é um lugar de muita prosperidade, de muita riqueza, de uma agricultura espetacular, de colinas verdes e muitas frutas, pastagens excelentes. Então, é exatamente o que Deus disse que ia ser nosso, que Ele prometeu desde os patriarcas antigos que seria nosso, e Ele está conosco, foi Ele que nos tirou do Egito, foi Ele que nos trouxe até aqui, Ele vai nos dar. E foi esse relatório que Ele trouxe, um relatório objetivo, direto, mas positivo. Nós temos como conquistar essa terra. Ele, Caleb e Josué. Então, trouxeram esse relatório a Moisés e quando finalmente, depois dos 40 anos e a morte de toda aquela geração que finalmente entraram na terra da Palestina e conquistaram, aí a Bíblia diz no nosso texto, de vez em quando dá mais uma olhada no texto que eu vou estar fazendo agora aquele apanhado das coisas gerais de dentro do texto que Caleb falou para Josué. Ele chegou e disse, tu sabes, Josué, que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Eu acho muito interessante que toda vez que ele refere a Moisés, ele diz, homem de Deus ou servo do Senhor. Reconhece a autoridade, respeita a autoridade. Sabe que Moisés foi colocado por Deus. Então ele diz, tu sabes o que Deus falou a Moisés lá em Cádiz Barneia, lá naquela cidade, quando nós fomos espiar a terra, tu sabes, depois que nós demos o nosso relatório, que ele falou a respeito de mim e de ti. Então ele lembra. E a Bíblia diz aqui que passaram-se entre a peregrinação, que foi 40 anos, e a conquista mais 5 anos. Então, 45 anos passaram. E ele ainda diz, na sua conversa com Josué, ele diz, olha, naquela época eu tinha 40 anos. Quer dizer, eu já tinha 40 anos quando eu fui enviado como espião. Aí passaram mais 40 anos e mais 5 anos. Hoje eu tenho 85. Eu tenho 85 anos hoje. Mas eu não perdi o meu sonho. Eu não perdi o meu foco.
eu ainda tenho o desejo de conquistar aqueles gigantes. E nós já tomamos o meio da terra, mas ainda lá para o sul, lá em Hebrom, lá no início do deserto, naquela região montanhosa lá, desértica, lá os gigantes ainda estão. E tu sabes o que Moisés falou a meu respeito e a teu respeito. Que ele disse o quê? Que os 10 espiões desesperaram o povo, não tiveram fé, não confiaram em Deus, tiveram medo, eram tímidos, eram carnais, pensavam só naquilo que podiam ver e não pensavam no poder de Deus que os apoiava. Então tu sabes que o povo desesperou por causa dos nossos, ele chama meus irmãos, que subiram, que foram juntos, que viram a mesma coisa. Os 10 viram as mesmas coisas que nós 2 vimos. Mas eles 10 não tiveram fé. Eles só olharam os problemas, os gigantes, os obstáculos e não tiveram fé em Deus para conquistar. Então passou agora 45 anos ao todo. Mas agora eu estou aqui para lhe lembrar o que Deus falou. E Deus falou através de Moisés as seguintes palavras. Olhe lá na sua Bíblia novamente, onde diz assim: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Ele disse, olha, onde você pisou 45 anos atrás, por onde você passou, que você sonhou em derrotar aqueles gigantes, em tomar suas cidades fortificadas, pois onde tu puseste o pé, vai ser herança tua. E isso, lembre, passou 45 anos e Caleb não perdeu o seu sonho de conquistar, de ser vitorioso. Ele tinha 40 anos quando ele viu e 45 anos quando ele voltou. Quer dizer, 85 anos ao todo ele tinha de idade quando ele está falando essas palavras para Josué. E ainda Moisés, quando deu a promessa de que ele e seus filhos teriam essa herança perpetuamente, que nunca sairia, ninguém poderia tomar de Caleb e seus descendentes, seria deles perpetuamente. Nunca mais seria de outra pessoa. Mas ele diz, ele dá o porquê. Ele diz, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Você foi fiel, você acreditou em Deus, você teve fé em Deus. E daí eu vou te dar essa herança, tu vais conquistar. Aí Caleb, depois de ter lembrado as palavras de Moisés, falado aos 2, aí então Caleb diz para Josué, ele diz, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Deus preservou a minha vida. Eu estou vivo hoje porque Deus me conservou. Se eu fosse como os outros, eu já teria morrido. Mas Deus me conservou em vida e com saúde. Porque olha só como ele fala. Ele diz, 45 anos passaram desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Ainda lá no deserto. E agora eu estou com 85. Mas como é que eu estou hoje? Ele diz, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Quando ele me enviou 45 anos atrás, hoje, com 85 anos, eu ainda estou com a mesma força. Ainda estou com a mesma saúde. E ele diz uma coisa muito bacana, que eu quero que você perceba. Ele diz, eu estou com a mesma força como eu tinha naquele dia. Tal ainda agora para o combate, assim para sair a ele
como para voltar. Olha só, ele diz, eu estou disposto a entrar em combate com os Enaquins, os gigantes, porque eu estou com a mesma força, a mesma vontade, a mesma garra que eu tinha há 45 anos atrás. Agora, convenhamos, isso não é para todo mundo. Tem muita gente que quando está com 85 anos está realmente sem energia, sem força, sem possibilidade de fazer uma conquista dessa. Mas se Deus conservou, é porque Ele tem um plano. Se Deus permitiu, é porque tem um plano. E Ele ainda diz uma coisa que me chama muita atenção, e eu espero que você, se agarre, com essa atitude de Caleb. Ele diz assim, eu tenho a possibilidade de ir para o combate e voltar do combate. Opa! Ele diz, não somente eu tenho a possibilidade de arriscar a minha vida contra gigantes e as suas cidades fortificadas, mas eu vou voltar. Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Ele vai me dar a vitória. Eu vou entrar na batalha, mas eu vou sobreviver. Eu vou voltar vitorioso. Agora, por favor, eu entendo que às vezes soldados morrem em batalha. Nem todos voltam. Mas quando você coloca a sua vida na linha, Deus vai lhe dar a vitória. E eu não sou nenhum desses pastores ou pregadores triunfalistas que diz que todo mundo vai vencer sempre. Não, às vezes a gente perde a vida na causa. Mas no final das contas, a vitória acontece sim. Mas quando você coloca a sua vida para seguir ao Senhor Deus e a sua palavra, Ele honra isso. E aqui está uma outra verdade que eu queria que você percebesse. E agora vamos falar dos nossos 3 personagens, Moisés, Josué e Caleb. Todos 3 fizeram as suas maiores conquistas depois dos 80 anos de idade. Você sabia que os grandes inventores, os grandes poetas, os grandes filósofos, os grandes cientistas, quase todos fizeram as suas maiores obras depois dos 65 anos de idade? É verdade, nós gastamos muita nossa energia na juventude correndo atrás de coisas que nós achamos importantes, mas muitas vezes é comum a gente só produzir aquilo que realmente é significativo na velhice. E eu fui fã de Caleb quando era jovem. Eu já era fã de Caleb. Hoje eu estou com 72 anos. E eu espero produzir mais agora do que eu produzi em toda a minha juventude. Mas o que eu quero é que seja como Caleb, que desde a minha juventude eu sirva a Deus até a velhice, mas eu quero, como Caleb, mesmo depois de velho, fazer as minhas maiores conquistas. E agora vamos ver quais foram essas conquistas. O que foi que Caleb fez com 85 anos de idade? Ele entrou na terra, ajudou durante 5 anos como soldado, conquistando o meio e o norte da Palestina. Mas quando o povo já estava fazendo as suas casas e ocupando as suas terras e plantando e colhendo e produzindo, Caleb depois, com paciência, olha a paciência do homem. Quer dizer, passou 40 anos no deserto, sonhando com aqueles gigantes, eu vou lá
matar aqueles gigantes e tomar as suas cidades. Mas ainda com mais 5 anos dentro da terra. Mais 5 anos, gente. Como soldado fiel na batalha junto com seus irmãos. Aí ele chegou para Josué e disse, agora chegou a hora. Agora é a hora da cobrança. Josué, tu sabes o que foi que Moisés nos disse naquele tempo, que onde eu coloquei o meu pé será a minha herança, pois a minha herança será lá no meio dos gigantes. E aqui está uma coisa bem legal. Ele poderia exigir, porque ele viu a terra toda, a parte farta. Ele poderia chegar para Josué e dizer, agora eu quero terra boa. Mas não. O que foi que ele quis? O que foi que ele exigiu? Eu quero Hebrom. Hebrom, gente, é um lugar seco, é um lugar árido, montanhoso, pedregoso. Mas lá é que estão os gigantes, é lá que eu quero conquistar. E foi então, Josué disse, então vá, que essa terra é sua. E ele foi lá e conquistou. E está aqui mais uns detalhes bacanas, parte que a gente não leu. No próximo capítulo de Josué 15, no capítulo 15, ele era também estrategista. Não era só palavra, não era só falado, não era só ele sozinho. Ele era estrategista. Ele disse, olha, tem uma cidade muito forte ali, eu estou convidando quem quiser conquistar aquela cidade. Quem conquistar aquela cidade, eu vou dar a minha filha Axa em casamento. Então ele foi estrategista. Ele também teve outras pessoas que ele incorporou no seu sonho. Ele então não era só ele também puxou outras pessoas. E tem também uma coisa interessante. A própria filha chegou e disse, olha, as cidades que o Senhor me deu, a terra que o Senhor me deu é uma terra seca. Eu preciso de uma terra que tenha água. Aí ele foi lá e prontamente ele disse, está aqui as cidades de baixo, a cidade de cima, onde tem fontes. Então, Caleb é excepcional. É uma pessoa que demonstra a sua fé nas promessas de Deus, uma pessoa que não perde a esperança, uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa abençoada por Deus, que na sua velhice, com 85 anos, ainda é um conquistador, e ele não é ganancioso, ele não quer a melhor terra. Ele quer a terra que Deus prometeu para ele. Ele quer a terra dos seus sonhos, que pode não ser aquilo que você, logicamente, diz, puxa, mas por que ele não escolheu lindas colinas com águas e rios e igarapés e muita pastagem? Não, ele quis a terra que ele viu, que ele quis conquistar, e ele realmente conquistou gigantes e cidades fortes, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Caleb é espetacular. Caleb é um dos meus heróis. Caleb tem qualidades que nós precisamos emular, imitar. Nós precisamos ser como Caleb, e nós precisamos, para as nossas conquistas, porque nós temos gigantes pela frente. Nós estamos num lugar isolado. Nós estamos numa terra árida, como se diz. Nós vivemos as nossas vidas num lugar difícil, afastado, mas nós precisamos conquistar. E não depende das nossas forças, não depende da nossa idade, não depende de quem nós somos, depende do nosso Deus que nos fez promessas e que nos entrega essa terra. Então eu espero que você seja desafiado por esse personagem, por Caleb, e que você seja
Eu quero que você seja, né, e veja como eu vejo. Eu quero ser como Caleb. É um dos meus heróis e eu quero, mesmo na velhice, produzir grandes coisas para o reino de Deus. Deus abençoe então e seja você também um Caleb.